Então, bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse, aparentemente, vai ser o último vídeo desse canal. Diferentemente do último, que eu disse que talvez fosse o último vídeo do canal, e do penúltimo, que eu disse que era o último vídeo do canal. Então, até o momento, esse é o último vídeo do canal e eu pretendo que seja o último vídeo do canal. Eu quero encerrar esse canal, só não estou conseguindo. Mas eu não quero lançar mais vídeos para esse canal nunca mais. Eu não quero fazer você sofrer mais com teorias sobre desventuras em série. Esse é o canal Beatriz Está Viva. Você está no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar fazendo qualquer outra coisa mais importante do que estar teorizando sobre desventuras em série. Então, hoje nós vamos falar a respeito do grande desconhecido. Eu nunca publiquei no YouTube uma teoria autoral, digamos assim, uma teoria completamente minha sobre o grande desconhecido. Eu simplesmente acreditei plenamente na teoria do Nifrido sobre o grande desconhecido. Eu já falei sobre isso lá no meu vídeo sobre o açucareiro, né? Eu acreditava muito no que Nifrido explicou detalhadamente a respeito de que o grande desconhecido é a fera ressonante, ponto final. Ele deu provas, deu evidências físicas e eu atualmente, o que eu posso dizer? Eu cheguei até a Derek Venom 667. Olha, você tem que assistir meu último vídeo do canal. O meu penúltimo, já me perdi. Você tem que assistir todos os vídeos do meu canal para você entender esse aqui, certo? Então, eu cheguei lá na Derek Venom 667. Publiquei em inglês toda a minha teoria sobre Beatriz Estar Viva. E então fomos para a teoria do açucareiro. E na teoria do açucareiro, você deve se lembrar, né, que eu defendo a ideia de que dentro do açucareiro tem um instrumento musical, um apito, capaz de controlar a fera ressonante, que é o grande desconhecido. Eu defendo a ideia de que Beatrice e o Capitão Andaré e o Fio saíram do Quickley e foram para a boca da fera, por assim dizer, né? Porque eles invocaram o grande desconhecido usando o apito, o provável apito que está lá, né? E por isso conseguiram chegar mais rápido que o próprio Quickley na costa. Por isso JS ainda conseguiu receber e enviar os telegramas, né? Porque, afinal de contas, JS era Beatrice fingindo ser o Jake Snicket. E o que aconteceu? A Beatrice, né, então, tem em suas mãos, depois que ela chegou lá na Gruta Gorgônia e pegou o açucareiro, ela tem em suas mãos o apito que controla o grande desconhecido, que é um grande poder que, se caísse nas mãos do Conde Olaf, seria algo quase tão ruim quanto o fato de ele ter o Mistério Medusoide. Então, e daí? E daí que eu cheguei lá na Derek Venom com essa teoria, defendi, e os membros da Derek Venom, especialmente um membro que eu respeito muito ele, chamado Dante, ele me explicou porque ele não acreditava na teoria de que o grande desconhecido é a fera ressonante. Ele me explicou perfeitamente, de modo que eu me senti assim, ó, completamente no vazio. Poxa, o que ele disse tem sentido. Mas sem isso, a teoria do açucareiro também cai por terra. E a teoria do açucareiro faz muito sentido em todos os detalhes, né? Até quando o grande desconhecido abre sua boca e vai engolir o Quigley, todos os Quagmire, né? Mais o Fio, mais o Capitão Andaré, um dos Quagmire observa uma mulher lá dentro, né, de acordo com a minha teoria, evidentemente, e fala Violet. Então, isso fechou muito sentido. Além disso, o Capitão Andaré decidiu ir até o grande desconhecido, preferiu arriscar, por assim dizer, a vida indo para o grande desconhecido, e isso parecia não fazer sentido, a não ser que ele soubesse que o grande desconhecido estava sendo controlado, ou desconfiasse pelo menos que o grande desconhecido estava sendo controlado por alguém que tinha o açucareiro, né? No caso, Beatrice, ele sabia que Beatrice tinha conseguido o açucareiro
e que ela estava controlando o grande desconhecido, por isso era seguro ir até lá. Isso fechou sentido, né? Além disso, o Capitão Andarré primeiro demonstrou medo do grande desconhecido, mas nesse momento ele ficou super à vontade. Ele preferiu ir para lá em vez de fugir, né? Como o Kit fez. O Kit fugiu, mas ele preferiu ir para lá. Por quê? Porque dessa vez ele sabia que o grande desconhecido estava sendo controlado por alguém de confiança dele, que era Beatriz. Então tudo fechava sentido, tudo fechou um sentido tão bom, que quando o Dante veio com os argumentos dele de que o grande desconhecido é um submarino lá na Gruta Gorgônia e não uma serpente marinha, um animal feroz, eu fiquei totalmente desnorteado. Eu cheguei a argumentar com ele com base na força. Eu acredito nisso e ponto final. Mas eu estava errado. Em parte eu estava errado. Certo? Mas quais foram os argumentos de Dante que me tocaram, mostrando que o grande desconhecido, do ponto de vista dele, eu não estou dizendo ainda que é isso, eu ainda vou informar o que é o grande desconhecido no final, era um submarino. Eu estou falando de alguém que dedicou boa parte, desde o primeiro livro até hoje, indo por All the Wrong Questions, né, para só perguntas erradas, passando aí pela série da Netflix, ele ainda defendia pelo menos, que na Gruta Gorgônia a grande desconhecido era um submarino, né? Então, como e por que ele acredita nisso? Ele acredita nisso por causa do que está escrito no livro Gruta Gorgônia. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito, né? Na primeira aparição do grande desconhecido. Vamos dizer assim, na primeira aparição, não vamos chamar de grande desconhecido a partir de agora, certo? Na primeira aparição de uma entidade em forma de ponto de interrogação. Vamos chamar assim. Você vai entender depois. O que aconteceu quando essa entidade apareceu? Em primeiro lugar, essa entidade não foi vista pessoalmente pelos que estavam dentro do Queequeg no primeiro aparecimento dela. Não foi vista. Foi vista no sonar. Certo? O que foi que eles viram no sonar? Vou aqui ler para vocês. Havia uma terceira forma verde luminescente, esta a maior de todas, um enorme tubo recurvo com um pequeno círculo na ponta, resvalando qual serpente na direção do centro da tela. Mas aquela terceira embarcação submergível não parecia uma serpente. À medida que se aproximava do olho do quê, o pequeno círculo que abria caminho com seu enorme tubo recurvo em direção ao Queequeg e seus assustados tripulantes voluntários se assemelhava mais e mais a um ponto de interrogação. Então, note essa frase. O que Lemony diz. Aquela terceira embarcação submergível não parecia uma serpente. Então, Lemony, qual narrador, diz com todas as letras de que o que eles estavam vendo na tela do sonar era uma embarcação submergível. Lemony não faz arrudeios aqui. Ele diz, aquilo era uma terceira embarcação submergível e não diz mais, não se parecia com a serpente. Então, esse é um dos argumentos que Dante usou comigo, dizendo, olha, está vendo o que está escrito? Acredite no que está escrito. Aí está dizendo que essa entidade em forma de ponto de interrogação é uma embarcação submergível. Em inglês, underwater craft. Então, deixe de acreditar de que o grande desconhecido é um animal feroz, porque está escrito aí que não é. Mas ele tinha outro argumento também muito poderoso. É o argumento envolvendo as palavras do Conde Olaf. Essas palavras do Conde Olaf aconteceu quando novamente foi visto a entidade em forma de interrogação no sonar. O Conde Olaf tinha invadido o Queequeg, ele tinha mandado colocar os irmãos Baudelaire a ferros lá no calabouço e apareceu lá o ponto de interrogação no sonar do Queequeg.
qual foi a reação do Conde Olaf? Olha o que diz. O que é... Aqui é que Carmelita está falando, né? O que é aquela bisbórria daquela forma? Perguntou Carmelita Spetz. Parece uma vírgula. Shhh, segurou o Conde Olaf, cobrindo a boca de Carmelita com a sua mão imunda. Silêncio todo mundo. Temos de dar fora daqui, murmurou Esme. O povo não é páreo para aquela coisa. Você está certa, resmungou Olaf. Esme, vá açoitar os nossos remadores. Precisamos andar mais depressa. Ganchito, vá guardar esses uniformes. Horas Triângulo, põe os órfãos a ferros. E eu? Perguntou Carmelita. Sou a mais engraçadinha, portanto eu devia fazer alguma coisa. Acho que é melhor você vir comigo, disse o Conde Olaf, enfastiado. Mas nada de sapatear. Não queremos aparecer no sonar deles. Então, o Dante explicou para mim. O Jean, o Jota, você não sabe o meu nome verdadeiro, né? O Jota, você tem que prestar atenção no que está escrito aí. Olaf diz claramente, não sapateie, nós não queremos aparecer no sonar deles. Quem tem sonar são submarinos. Eu fiquei completamente sem saber o que responder. Mentira, eu sabia o que responder, eu já tinha lido sobre isso. Evidentemente, na minha teoria, para concordar com o Nifrido, eu fui ler tudo isso aí. Então eu sabia que tinha isso aí escrito, e eu tinha uma resposta na ponta da língua. Sabe qual era a minha resposta? Era o seguinte: Dante, o Olaf deve estar falando a respeito do sistema de ecolocalização. Afinal de contas, alguns animais marinhos têm um sonar natural, chamado de biosonar em inglês. Então, o Olaf estava se referindo ao sistema de ecolocalização da fera ressonante. Por isso que ela é ressonante. Ela lança um ruído por causa do sistema de ecolocalização deles, né? Desses animais. Ao caçar, a fera ressonante usa esse som e aí, pronto. O animal consegue saber onde está qualquer coisa. Mas aí Dante disse, mas Jota, preste atenção. Olaf fala, não queremos aparecer no sonar deles. É evidente que está se referindo a um monte de pessoas dentro de um submarino, observando um sonar. O Olaf não queria que o Carmelita aparecesse no sonar deles. Eu tinha a resposta na ponta da língua. Mas o Dante, quando ele fala deles, é porque o Olaf sabia que talvez tivesse outros animais. Não queria que aparecesse no sonar deles, outros animais, né? Mas não fechou sentido. Eu tenho que reconhecer que o Olaf estava vendo apenas um animal, em teoria, né? Apenas um ponto de interrogação. Por que ele falou, nós não queremos aparecer no sonar deles? Bem, isso ficou um ponto de interrogação na minha mente, mas eu defendi a minha teoria teoria do Nifrido com unhas e dentes até um certo dia. Eu estava viajando, acho que foi lá em Florianópolis, no Ostradamus, e se você um dia for em Florianópolis, vá no Ostradamus, porque é incrível esse restaurante. Não é merchandising, eu não estou ganhando dinheiro para isso, mas o restaurante é muito legal. Os garçons se vestem de marinheiro, tem ostras, a comida é muito boa e o prato principal deles é um polvo, certo? E foi aí que aconteceu a revelação na minha mente sobre o que é o grande desconhecido. Quando estava comendo esse polvo, muito bom por sinal, muito bom, certo? Florianópolis é a capital nacional da produção de ostras, certo? Então vá lá no Ostradamus se você for lá em Florianópolis um dia desse. E aí, enquanto estava olhando lá para os tentáculos do polvo, aconteceu um surto em minha mente e eu fui assim atingido por uma grande ideia. Eu falei, que burrice! Jota, por que você não pensou nisso? É claro! Jota, você foi um anta, né? Você deveria ter pensado nisso. A teoria é sua. A teoria, lembra um dos meus primeiros vídeos? Eu falei, Daniel Handler duplica situações para enganar você.
essa é uma das bases de toda a minha teoria, que algumas coisas, como o açucareiro, na verdade, são duplicados. Tem dois açucareiros, um sendo buscado por Lemony e seus associados na época dos eventos principais das Desventuras em Série, e outro açucareiro contendo lá informações que poderiam salvar Lemony na época em que Lemony estava escrevendo as Desventuras em Série, que foi muitos anos depois. Eu percebi, vamos dizer assim, esse método de enganar o leitor de Daniel Hendler. Outros eventos, como Lemony ter tido a sua morte publicada 2 vezes no Punanô Diário, um antes da escrita de Desventuras em Série, na época lá do cancelamento do casamento de Beatriz, e outro na época quando o Lemony já tinha publicado o livro 1, 2 e 3 de Desventuras em Série. Então, aconteceu eventos similares. Daniel Hendler duplicou eventos para confundir a gente. Também, o próprio sequestro de Lemony, ele foi sequestrado 2 vezes, um quando era um bebê e outro quando já era uma criança um pouco mais velha. Duplicações de eventos acontecem sempre no universo de Desventuras em Série, por causa de Daniel Hendler, que gosta de usar esse método para enganar o leitor. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, de que existem 2 entidades em forma, pelo menos 2 entidades em forma de ponto de interrogação nos oceanos do universo de Desventuras em Série. Um deles, evidentemente, é um submarino. E o outro deles, evidentemente, é um animal feroz. E foi esse animal feroz que Lemony deu o nome de Grande Desconhecido. Mas existem 2 entidades em forma de ponto de interrogação pelos oceanos lá de Desventuras em Série. Eu mostrei para Dante essa teoria e eu falei: Dante, você já acredita nisso? Você já acredita nisso sem perceber, porque se você acredita que o Grande Desconhecido aí em TGG, em A Gruta Gorgônia, é um submarino, né? Você acredita que essa entidade que eles viram lá no sonar é um submarino, você também não discorda com All the Wrong Question, com só perguntas erradas, de que existe sim um animal em forma de ponto de interrogação, né? Criado lá por tiro furado. Você sabe que isso é verdade, mas você acredita também que existe um submarino em forma de ponto de interrogação. E o que acontece? Então você já acredita nas 2 coisas, você só não tinha percebido isso ainda. E quando eu percebi isso, tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a fazer sentido. O capitão da Ré, quando ele viu no sonar um ponto de interrogação, ele sabia que ali poderia ser um submarino ou poderia ser a fera ressonante. Os 2 aparecem de forma muito parecida na tela do sonar. Mas o detalhe é que o submarino talvez não tenha um formato de ponto de interrogação de verdade. Mas antes de continuar essa parte da explicação, eu preciso explicar sobre o sonar aí, certo? O sonar em A Gruta Gorgônia é explicado como é o funcionamento dele. É dito que o sonar detecta os sons produzidos pelo que ele está detectando. É por isso que, se um submarino ficar completamente em silêncio, ele fica invisível no sonar, não é? Você deve se lembrar dessa parte. Olaf acreditava que essa entidade que surgiu no sonar era um outro submarino. Por isso ele falou: vamos fazer silêncio, porque nós não queremos aparecer no sonar deles. Existem 2 tipos de sonar. Você pode pesquisar na Wikipédia sobre isso. Existe o sonar ativo e o sonar passivo. O sonar passivo é esse tipo aí, que detecta os sons do ambiente, os sons produzidos por embarcações, e projeta na tela a imagem produzida através desse som. É o sonar passivo. E existe o sonar ativo. O sonar ativo é aquele que o próprio submarino emite um som, certo? E depois esse som é refletido lá no alvo e volta para o submarino, e o sonar detecta o eco produzido pelo som. É o sonar ativo. Não era esse tipo de sonar usado lá em Desventuras em Série. Por quê?
Porque não importa se o alvo, né, se aquilo que você está tentando ver faz barulho ou não, no caso do sonar ativo. Por que não? Porque quem emite o som é o próprio sonar, o próprio submarino emite o som, e mesmo que você fique completamente quieto, você vai ser visto, porque o som vai bater em você e refletir, e lá o sonar ativo vai identificar o eco do som que bateu em você e refletiu. Agora, como funciona a ecolocalização dos animais que usam ecolocalização? Olha, o nome já fala, ecolocalização. É como se fosse o sonar ativo. Mesmo que um objeto fique completamente imóvel, completamente sem produzir som algum, o animal que usa ecolocalização, animais marinhos que usam ecolocalização, emitem um som que bate e retorna para os ouvidos do animal. E ele consegue saber se existem, né, esses objetos no caminho, mesmo que esses objetos não produzam som algum. É diferente do sonar produzido aí nos submarinos do universo de Desventuras em Série, que são sonares passivos, que precisam que o objeto emita algum som para conseguir ser detectados. Então, Olaf não estava falando de um animal, ele estava realmente falando de um submarino contendo um sonar passivo, capaz de escutar e projetar imagens por meio desse som, os sons produzidos por outro submarino, por outra embarcação qualquer. Agora, esse tipo de mecanismo traz um efeito colateral, por assim dizer. Nem sempre as imagens produzidas no sonar são iguais ao formato do corpo do objeto do submarino, né? Um exemplo que nós temos aí é o próprio Carmelita. Você lembra como é que o Carmelita aparece na tela do sonar do Quickery? Aparece em formato de um olho. Mas o Carmelita não tem um formato de um olho, ele tem um formato de um polvo gigante, com muitos tentáculos. Mas por que aparece no sonar o formato de um olho? Porque é o efeito bidimensional causado pelo barulho produzido pelo Carmelita, né? Quando ele é projetado, por assim dizer, em duas dimensões, ele aparenta ser outra coisa. E o Capitão Andarré faz uma explicação magnífica sobre o funcionamento do sonar. Ele diz com todas as letras: olha, é como se fosse a sombra. Você observa apenas a sombra, no meio do sonar, de uma coisa que é muito maior, muito mais gigantesca, muito diferente do que a sombra que você está vendo, né? E assim mesmo, a sombra é uma projeção bidimensional de algo tridimensional. Então, o Carmelita aparece como um olho, apesar de ele ter o formato de uma lula gigante. E o submarino, que não parece uma serpente, de acordo com o que Lemony disse, ele também deve ter um outro formato muito diferente. E o Capitão Andarré sabe como é o formato que aparece no sonar, mas não necessariamente é o formato do submarino. Apesar de ser possível ser o formato, o submarino pode ter o formato de uma serpente, poderia ter, mas Lemony diz, aquela embarcação submarina não parecia uma serpente. Então, não parece uma serpente, certo? Então é isso. Agora, será que apareceu o animal em algum momento em A Gruta Gorgônia? Apareceu o animal sim. E essa é a parte interessante. O animal que apareceu quando os irmãos Baudelaire viram esse animal, viram a sombra dele, e o animal viu eles. E não fez nada. Vou mostrar para vocês. Então, ainda é o capítulo 13 de A Gruta Gorgônia. Sunny conseguiu tampar o buraco feito pelo Conde Olaf, certo? Usando chiclete. E aí, veja essa descrição. Suas mãozinhas alisaram a goma sobre as bordas do círculo, garantindo o resultante firme da vedação que impediria que as crianças se afogarem. Mas quando ouviu os irmãos engasgando, ergueu os olhos do trabalho e olhou através da vigia concertada. Espantada, cravou os olhos no que viu. O que foi que ela viu? Mais para baixo, Lemony descreve. Aqui.
à noite. E um desses segredos é a comprida e estranha forma que os órfãos Baudelaire viram, primeiro no sonar do Quiquag e depois quando estavam segurando a vigia no lugar e olhando para as águas do mar. Então, aí está se referindo à segunda aparição da entidade, de uma das entidades em forma de interrogação. Então, eles primeiro tinham visto lá no sonar, primeiro, né? Logo no começo da Gruta Gorgônia. No capítulo 13, apareceu uma forma em formato de interrogação no sonar novamente. Olaf achou que era o submarino que estava perseguindo ele. E, por fim, eles viram o formato da interrogação, né? Realmente através da vigia do submarino. Eles viram com os olhos, não viram mais com o sonar. Né? E aí, como foi essa descrição de Lemkin? Um desses segredos é a comprida e estranha forma que os irmãos Baudelaire viram. Primeiro no sonar do Quiquag e depois quando estavam segurando a vigia no lugar e olhando para as águas do mar. A noite caíra, noite de segunda-feira, portanto a visibilidade estava obscurecida. E os Baudelaire mal podiam distinguir aquela forma enorme e sinistra. Certo? Então, eles viram uma forma enorme e sinistra. Eles não conseguiam nem dizer, assim como eu nunca vou dizer, se aquilo era um horrendo dispositivo mecânico, como um submarino, ou alguma apavorante criatura do mar. Dessa vez, Lemony disse que não ia dizer. Mas na outra vez, Lemony disse que era uma embarcação submarina. Então, o que isso nos leva a concluir? Que dessa vez era uma outra entidade em forma de ponto de interrogação, não a mesma da primeira vez. Né? Então, como se comportou essa forma de interrogação? Note, eles apenas viram uma sombra enorme que se enrolava e desenrolava na água, como se a única sobrancelha do Conde Olaf tivesse crescido e se transformado em uma besta enorme que circulava pelo mar, uma sombra tão enregelante quanto o olhar penetrante do vilão e tão soturna quanto a própria vilania. Então, os irmãos Baudelaire viram aquela forma gigantesca enrolando-se e desenrolando-se, enrolando-se e desenrolando-se. Eles não conseguiam distinguir muita coisa, mas você há de concordar comigo de que esse é um comportamento mais parecido com o de um animal do que com o submarino. O submarino, devido à sua estrutura mecânica, não consegue ficar se enrolando, se desenrolando, se enrolando, desenrolando, né? Aquela entidade se comportava como um animal. E mais do que isso, aquela entidade viu o Quiquag e deixou eles irem. Por quê? Porque aquela entidade era apenas um animal. Esse animal provavelmente tinha sido invocado por Beatrice usando o apito. E estava vindo se encontrar com Beatrice e com o capitão da Ré e com o Fio, ou então já tinha pegado eles e saído. Eu acho mais provável que ele estava chegando agora por causa do apito. Agora, mais interessante é o seguinte: como eu sei que aí não é um submarino? Aí vamos para uma coisa chamada causa e consequência. Certo? Causa e consequência. Olaf sabia que existia um submarino que estava perseguindo ele. Certo? Por que Olaf sabia disso? Aí a gente tem que parar para pensar no próprio Carmelita. O próprio Carmelita. De onde Olaf conseguiu o Carmelita? Olaf diz que ele roubou o Carmelita. Ele roubou. Ele não roubou de VFD, certo? De CSC. Por que nós sabemos que ele não roubou o Carmelita de CSC? O Carmelita ele foi construído para ser usado, né, por meio de trabalho escravo. O Carmelita tinha lá um local projetado para poder enviar prisioneiros que se rebelassem contra o capitão, né? Então, numa organização voluntária, seria muito estranho imaginar que você já ia projetar uma embarcação tendo um local para prisão para aqueles que fossem se revoltar contra o capitão. É muito pouco provável, porque é uma organização voluntária. Mas, no entanto, o Carmelita precisava disso porque ele foi projetado para ser movido por trabalho escravo. Escravos é que ficavam lá
botando a embarcação para funcionar, parecido com aquele filme de Ben-Hur. Quer dizer, o filme se chama Ben-Hur, né? Então, aqueles navios antigos, as galés, eram movidos por trabalho escravo, né? E o que acontecia, claro, né? Um escravo nunca trabalha alegre e sempre que surge a oportunidade vai se revoltar contra o capitão e nesse caso o carmelita seria preso. Então, Olaf roubou o carmelita não foi também do lado da cisão, né? Do lado incendiário da cisão. Porque se fosse do lado incendiário da cisão, não precisava roubar. Digamos, na série da Netflix, eles mudaram a história porque eles não sabiam como lidar com isso. Nos livros, Olaf disse que roubou o carmelita. Mas na Netflix, o homem com barba, mas sem cabelo, e a mulher com cabelo, mas sem barba, foi que entregou, basicamente, o carmelita para Olaf. Porque não fazia sentido ele roubar algo da própria organização que ele fazia parte. Então, ele roubou de uma terceira organização. Certo? Olaf roubou o carmelita de outra organização. E é por isso que o capitão Andaré, que conhece os segredos lá dos mares, teve tanto medo daquela entidade em forma de interrogação, que ele sabia que pertencia à organização, poderia ser a que pertencia à organização vilã, uma terceira organização, que não é CSC, nem o lado incendiário, nem o lado apagador de incêndio. Vamos ver o que é que o capitão da Ré falou sobre aquela forma, o submarino, né? Tá aí a explicação. O que foi aquilo, padrasto? Disse Fiona. Por que ele foi embora? O que era aquela terceira forma? Perguntou Violet. A resposta. O capitão sacudiu a cabeça mais uma vez. Uma coisa muito ruim, disse ele. Pior ainda que Olaf, provavelmente. Então, aquele submarino era algo pior do que Olaf. O que pode ser pior do que Olaf? É uma organização realmente má, do ponto de vista lá do capitão Andaré, né? É verdade, as motivações do lado incendiário da cisão, nesse momento aí, era combater fogo com fogo. Eles tinham classificado o lado apagador de incêndio como sendo algo ruim para a humanidade, e por isso estavam tentando destruir o lado apagador de incêndio. Digamos que as motivações do lado incendiário eram até boas, apesar de seus métodos serem cruéis. Mas essa terceira organização conseguia ser pior do que Olaf. Um animal não é algo pior do que Olaf. O animal age por instinto. No caso, talvez, se estivesse sendo controlado por alguém, mas o capitão da Ré sabia que o açucareiro não estava na mão de ninguém nesse momento, né? Então, algo pior do que Olaf era um submarino pertencente a uma outra organização pior do que Olaf. Talvez a organização para a qual os apoiadores de Lemony estavam se preparando há tanto tempo a fim de poder usar o Missério Medusoide. Uma arma de destruição em massa. Talvez, né? É só uma hipótese. Mas aquele submarino, né, era um submarino pertencente a uma outra organização da qual o capitão Andaré tinha medo. Muito medo. Diferente do animal. O capitão Andaré foi até o animal, esperando que ele estivesse sendo controlado, evidentemente, lá pela Beatrice, né? Quando teve a primeira oportunidade de fazer isso, porque ele acreditava que aquele animal poderia salvá-lo. Então, o submarino iria destruir o Queequeg assim que esse submarino encontrasse o Queequeg. Era isso que o capitão Andaré tinha medo, um medo consciente. Mas lá na cena em que a entidade em forma de interrogação, né, uma delas, encontra com o Queequeg, ele está muito perto do Queequeg. Não precisa de sonar para poder enxergar que o Queequeg estava ali pertinho, né? Estava tendo contato visual. Os irmãos Baudelaire estavam vendo a fera ressonante, né? E a fera ressonante estava vendo eles. E a fera ressonante, como um animal, só ficou lá enrolando, desenrolando, e depois seguir seu caminho
fera ressonante não queria destruir o Quickery, mas se fosse o submarino, ia destruir o Quickery. Para disso, o Capitão da Ré tinha medo e não foi o que aconteceu, porque naquele momento não era o submarino que o Capitão da Ré tanto temia. Era sim a fera ressonante, que é só um animal feroz, claro, mas o animal só ataca quando se sente ameaçado. O Lemony diz o seguinte, que o silêncio dos irmãos Baudelaire deve ter ajudado aquela fera ressonante não atacar eles. E é claro, os animais só atacam quando se sentem ameaçados. Se eles gritassem, o que ia acontecer? O animal se sentia ameaçado e talvez atacasse o submarino, mas eles ficaram na deles, né? Só observando, em silêncio. E o animal viu eles e foi embora. Então é isso. Essa é a evolução da teoria do grande desconhecido. E não atrapalha em nada o que tem no açucareiro. O açucareiro contém lá o apito capaz de controlar a fera ressonante. Quando aquela mulher misteriosa, Beatrice, que eu já mostrei aqui, que era Beatrice, né? Entrou no porta-malas do taxista misterioso lá em Penúltimo Perigo, foi dito que, além do açucareiro, tinha um instrumento musical, né, do lado lá do taxista, né? Ou no banco de trás, eu acho. Aquele instrumento musical é um apito. Apitos são instrumentos musicais que são capazes de controlar lá a fera ressonante. Mas de onde foi que conseguiu construir esse apito? Depois que Lemony descobriu como controlar a fera ressonante, ele fez lá a sua engenharia reversa e construiu um apito. Ele ou outra pessoa já tinha esse apito, né? Porque a família Malahan, pelo menos os antepassados, sabiam como controlar a fera ressonante através de sons, e os apitos controlavam a fera ressonante. Então, basicamente é isso. Então, espero que esse realmente tenha sido o último vídeo desse canal. Não quero fazer mais vídeo nenhum. E espero que não tenha ninguém me assistindo, né? E se por acaso estiver, deixa aí seu like, ou não deixa aí seu like. E até nunca mais, se possível.